dia, onde a gente vai estar anunciando a data do lançamento aí do nosso Código da Liberdade. Para você que não me conhece, meu nome é Wellington Martins e eu vou ser o responsável por estar te guiando nesse Código da Liberdade. Então eu já peço, se você acha mesmo que eu vou poder te ajudar, já vai deixando esse like. Vai deixando esse like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho, que isso é muito importante. O que eu vou estar te mostrando aqui é algo que você talvez nunca viu na sua vida. Mesmo que você caiu aqui de paraquedas, mesmo que você seja uma pessoa leiga, é algo que você nunca viu na sua vida. É realmente um software, possui vários parâmetros, onde você vai poder criar várias estratégias, vai ter vários, centenas, milhares de estratégias aqui que a gente vai poder criar setups valiosos. Se você não sabe o que é setup valioso, é porque você nunca esteve com pessoas que realmente estavam dispostas a te ajudar. E eu me dediquei muito, eu e nossa equipe se dedicamos muito mesmo, todo esse tempo, perdemos noites e noites de sonos para te entregar o melhor. E para você ter o melhor, você precisa seguir comigo até o final desse vídeo para você ter todo o entendimento. Para você que nos acompanha aqui no nosso canal, se você chegou agora, é muito importante você ficar até o final desse vídeo para você ver, para você entender a dinâmica desse robô e o que ele pode te entregar realmente. Que eu vou estar te explicando aqui na tela do meu computador todas as funcionalidades, todos os parâmetros que você pode estar utilizando dessa incrível ferramenta que a gente vai estar fazendo o lançamento. E no final desse vídeo eu vou estar te falando a data que a gente vai estar disponibilizando para todas as pessoas que estão aqui nesse canal, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar te explicando aqui detalhadamente na tela do meu computador como que essa ferramenta vai funcionar e como ela pode te ajudar a criar grandes setups dentro do mercado financeiro, seja o mercado financeiro de Forex, seja o mercado B3, até mesmo mercados de cripto, será possível você utilizar. Desde que esteja um MetaTrader 5, será possível você utilizar essa incrível ferramenta. Então, vamos lá para a tela do nosso computador. Bem, estamos aqui dentro do nosso Código da Liberdade, no nosso MetaTrader 5. Primeiramente, a gente precisa entender que esse robô ele só funciona no MetaTrader 5. Né? Ele é um arquivo que ele é executável somente dentro do Meta 5. Agora a gente precisa entender que esse robô ele tem várias funcionalidades. E o que seria isso? Aqui nessa parte aqui do robô, a gente tem a função que é o e-mail, né? Que a gente é um robô que tem validação, né? Um robô de licenças. E aqui a gente tem um Magic Number, que é um número mágico, que é onde é como se fosse você ser o trader ali. Então toda operação ela precisa ter uma identificação. Quando você abre uma operação dentro do mercado financeiro, você tem aquela identificação que foi você que abriu, ele gera um número ali. E aqui no robô você tem um número mágico que você pode definir por você mesmo esse número para identificar que foi aquele robô que abriu aquela ordem. Então vamos supor que você coloque num ativo e você naquele GBP USD, por exemplo, e você definiu ali que você quer um Magic Number de 10, 20, né? Aqui nesse bloco aqui. Você colocou ali, certo? Então, se você colocar novamente o robô no mesmo ativo, abrir uma outra guia, né, do GBP USD e colocar a mesma numeração, ele não vai abrir uma nova ordem, né? Ele vai simplesmente trabalhar da mesma forma que o outro já está trabalhando, ou seja, você não vai ter dois robôs trabalhando em dois ativos. Porque, primeiramente, que é o mesmo ativo, certo? E segundo, que o Magic Number está igual. Então, para você fazer com que ele, vamos supor que você queira trabalhar no GBP USD em M15 e abrir um outro GBP USD e trabalhar em H1. Então, você teria que trocar o Magic Number. Então, vamos supor, em um GBP USD vai estar 10, 20, por exemplo, o número que você vai definir aqui. E lá no outro, vamos supor que você coloca 40, né, um número ali aleatório, 40, 50. E ali sim, ele vai estar trabalhando com ordem diferente, né? Ele vai estar trabalhando de forma diferente na mesma paridade, só que em time diferente, ou até mesmo num time frame igual, sendo que você pode criar estratégias diferentes, né? Para trabalhar numa paridade, você quer trabalhar na mesma paridade com estratégias diferentes, beleza? É basicamente assim que funciona o Magic Number. Agora a gente vem aqui para a funcionalidade aqui, do painel do robô, né? Então aqui no painel do robô a gente tem utilizar, se a gente deseja utilizar o robô,
sim ou não. Você vai definir se você tem a funcionalidade aqui sim ou não. Se você quer que apareça o painel do robô lá no gráfico. Você tem aqui o tempo para ele estar atualizando, que é de 3 em 3 segundos. Né? De 3 em 3 segundos ele vai estar atualizando o painel, o status do robô, para não ter que ficar atualizando toda hora, porque é um robô bem robusto. Então, dependendo da quantidade de indicadores de robô que você for adicionar no gráfico, ele se torna pesado. Então, ele já vem todo configurado, mas você pode estar ajustando. E aqui a quantidade de log, ou seja, que a gente tem no painel do robô, a quantidade de log, né, para você ver ali se está funcionando, se ele checou aquele ativo, se o indicador tal está funcionando, e isso e outros parâmetros que você for adicionando, beleza? Então aqui você pode também definir a quantidade de log. Eu quero somente apareça 10 log, então de 10 em 10 log ele vai atualizando, beleza? E aqui tem o tipo de janela de backtest. Essa função é somente para quando a gente for fazer backtest. Lembrando que na nossa comunidade a gente vai possuir dois robôs. Um robô que você vai ter direito somente para você fazer otimizações que você vai estar aprendendo. Um outro robô só para você estar operando no mercado, seja em conta real, seja em conta demo. Você vai ter um painel lá para informar o número da conta. Quem já é o nosso usuário sabe do que eu estou falando. Mas para você cair aqui de paraquedas, fica tranquilo que você vai ter um robô para fazer, para rodar backtest, e o outro somente para você utilizar mesmo em conta real, para ele você estar rodando ele, ou se você preferir também, será possível usar em conta demo. Só que a funcionalidade desse outro é por quê? Porque o MetaTrader 5 ele não permite fazer validação web request. Então, como a gente precisa fazer backtest, precisa fazer otimizações, a gente vai criar vários setups, então a gente quer fazer teste A e B para a gente poder identificar qual é a melhor estratégia, qual é o melhor setup que a gente pode estar depois colocando na prática em conta real. Então, por isso que você vai ter direito a dois robôs, ou seja, um somente para rodar backtest, tá? E o outro somente para você utilizar em conta real, que você vai ter a validação, que aí é a sua licença mesmo que você adquiriu, e o outro vai estar disponível somente para o usuário também, vai estar disponível na comunidade para fazer esses testes aqui, tá? Lembrando que esse software, esse sistema aqui é realmente para quem quer, para quem deseja ir a fundo, não é para pessoas que querem simplesmente ficar no raso. Esse aqui é um software realmente de pessoas que querem ter maiores conhecimentos do mercado financeiro, querem realmente criar estratégias valiosas, querem realmente estar disposto a mergulharem a fundo no mercado para realmente fazer dinheiro dentro do mercado financeiro. Isso aqui não é para aquela galera do mimimi que vai entrar e ficar só de mimimi falando que isso é aquilo, nada disso. Pode parar por aqui, pula fora. Isso aqui é realmente para quem quer ter resultados, para quem quer tá com sangue nos olhos, beleza? Aí a gente tem, né? Aqui a gente tem esse tipo de janela do backtest. O que seria? Vou tirar aqui bem rápido para você ver. Aqui na janela do backtest, porque como é um backtest, então o painel do robô a gente não tem como clicar. Então a gente tem aqui os sinais, ou seja, a gente pode rodar o backtest vendo no painel do robô só sinais, ou seja, que é os indicadores, que vai estar dando sinal de entrada, sim ou não. A gente tem as configurações que a gente pode estar vendo no painel, né? Ou seja, você vai escolher um desses. A gente tem as posições, que a gente pode ver também, as posições, em questão de take profit, stop loss, o volume e tudo mais. E aqui tem os resultados, né? O resultado que ele está fornecendo do dia, da semana, do mês. E aqui tem os log, certo? Se você quer ver os log que está aparecendo ali. Ele vem por padrão por sinal, aí você pode estar fazendo seus testes em qual janela você quer ver. Mas isso aqui, a princípio, é menos importante, tá? Porque você tem também todas as otimizações e você vê ali os seus resultados. Depois, no final do backtest, você vê os resultados. Como tudo funcionou. Então a gente tem aqui agora o parâmetro de entrada, certo? Esse parâmetro de entrada aqui, a gente tem o tipo de operações, né? Como assim? Se eu quero trabalhar com compra e venda ao mesmo tempo,
Esse é o tipo de entradas, tá? Se eu quero trabalhar com compra e venda, que está ambos, né? Ou seja, ele vai trabalhar simultaneamente com compra e venda, dependendo da estratégia. Ele vai trabalhar tanto com compra, tanto com venda. Né? Não é nada de hedge, nada disso. Isso aqui é só o tipo. E aqui a gente tem, se a gente quer trabalhar com vela fechada ou vela aberta. Como seria isso? Vamos supor que a gente tem aqui um candle, né? A gente tem um candle aqui e geralmente o robô ele só abre, ele mesmo dentro da estratégia, ele só vai abrir a operação na abertura do próximo candle, certo? Então, abrir o próximo candle, ele vai abrir a operação dentro daquela estratégia. Se você botar, deixar a vela fechada, se você deixar a vela aberta, ou seja, dentro do próprio candle, então o candle já, ele antes dele ter fechado, dentro da estratégia, a estratégia indicou um sinal de compra ou de venda, ele vai simplesmente abrir a operação ali naquele momento, beleza? Então, é assim que funciona essa questão de vela aberta e vela fechada, tá? Voltamos aqui agora e a gente tem aqui a quantidade de sinais. Isso aqui é muito importante. A quantidade de sinais, a gente vai definir quantos sinais a gente quer. Então vamos supor que a gente foi lá e colocou 3, 4 indicadores, ou um robô, 2 robôs. Então se a gente colocou 2 robôs ou 2 indicadores, mas lá na frente eu vou te explicar, vamos supor que agora, nesse momento aqui, o que vai acontecer? Se eu botar aqui 2 sinais e coloquei lá 3 indicadores para dar entrada, dos 3, somente 2 que der entrada na mesma hora, tipo de compra, né? A confirmação tem que ser igual, duas confirmações de compra. Se eu colocar aqui 2, então ele precisa dar 2 confirmações iguais para ele realizar uma compra ou uma venda. O sinal tem que ser igual, né? E aqui a gente tem o filtro, certo? O filtro, que seria o quê? Quando a gente define um filtro, né, para ele passar aquele filtro, o filtro ele dá só uma confirmação. O filtro ele não é um sinal, ele é uma confirmação para dar uma entrada junto com o sinal. Então vamos supor que eu coloquei 2 sinais, um exemplo, né? Coloquei 2 sinais e coloquei um filtro. E o que vai acontecer aqui? Eu preciso de 2 sinais, de compra, tá? E eu preciso a confirmação que o filtro esteja positivo, ou seja, o filtro tem que confirmar se é sim. Se aquele filtro, né, dentro daquela estratégia que você colocou, ele não estiver confirmando uma entrada, o robô não vai dar aquela entrada, certo? Se eu colocar 2 filtros, um filtro não está dando a confirmação e o outro está, só que eu coloquei aqui um filtro, aí ele vai dar a entrada, tá? Mais para frente, você vai entender como que é o funcionamento, vai entender com mais transparência, tá? Aqui eu estou simplesmente simplificando para você e detalhando cada parâmetro aqui do robô. Parece algo muito complexo, mas conforme eu te expliquei, isso aqui é realmente para quem quer ir a fundo, né? O vídeo vai ficar um pouco extenso, mas é algo que você vai começar a entender. Isso aqui é a porta de entrada para você que quer realmente ter uma grande rentabilidade no mercado financeiro, onde você consegue criar vários setups aqui, são infinitas estratégias, na verdade, com esse robô aqui. Beleza, agora a gente vem aqui para essa parte aqui. A gente vem para essa parte aqui do trade. O que seria isso? Ó, essa parte aqui, a gente tem o volume como por padrão, né? Que a gente tem o tipo de volume, se a gente quer fixo ou porcentagem em conta, ou seja, fixo é o que você define aqui, né? Se é 0.01, 0.5, que é o lote no caso do mercado Forex. Se você for atuar no mercado B3, automaticamente você precisa de colocar um contrato aqui padrão, que não é o mínimo, né, no mercado B3. Então, você teria que colocar aqui apenas um, porque você está no mercado B3. Aqui no mercado Forex, como a gente trabalha com volume aqui, então você tem que colocar aqui 0.01 ou 0.2, 0.05, 0.10, 0.30, depende da sua banca, depende do seu gerenciamento. Não sei. E aqui você pode definir se quer em porcentagem que ele vai
criar porcentagem na sua conta, certo? Então, se eu colocar 1% da entrada, ele vai dar 1% de entrada em cima da minha banca. Não sei qual é a sua banca, mas ele vai pegar 1% e vai aplicar como volume aqui, porque você botou, se você escolher aqui tirar esse fixo e colocar porcentagem em conta, beleza? Então a gente aqui sabe que é o lote fixo, né, que a gente define, e a gente mudando aqui o fixo para porcentagem em conta, a gente vai colocar aqui a porcentagem que a gente quer, se é 1, se eu quero 0,5, se eu quero 0,01 em porcentagem da minha conta, e você que vai definir isso aqui. A gente tem também aqui o modo que a gente tem o stop loss, para a gente definir em pontuações ou em porcentagem também. A gente pode definir o stop loss ou em porcentagem ou em dólares, certo? Se eu quero $100, atingir os $100, fechar a operação e tudo mais. E aqui a gente define se a gente quer em pontos, ou em porcentagem, ou em dólares, beleza? Aqui a gente tem o take profit, que você vai definir a pontuação que você quer do seu take. Você pode deixar zerado, você pode botar a pontuação que você quer. E é a mesma coisa, a gente tem em pontuações, em porcentagem ou em dólar. Tá? É a mesma coisa do stop loss. Aqui agora a gente tem o parâmetro aqui do trade stop, né? Que é a mesma coisa que o break even, na verdade. A gente tem aqui, ó, se eu quero utilizar, sim ou não, ponto. Se você quer usar o trade stop, sim ou não. O trade stop, para você que não tem muito conhecimento, simplesmente o stop que fica lá paradinho, onde você definiu. Vamos supor que você definiu aqui 1.500 de stop loss, e o stop loss está lá paradinho. Aí ele deu a entrada, né? O stop loss está lá embaixo, vamos supor que deu a entrada de compra, e aí a operação foi, positivou. Então você colocou aqui, ó, eu defino aqui, vamos supor, com 500 pontos, 250. Então eu defini que quando o mercado andar 500 pontos, né, a favor, é lógico, ele vai proteger esses 250 para proteger. Então o mercado andou 500 pontos, eu vou proteger 250 pontos, certo? Então ele vai tirar aquele stop que estava lá embaixo, que você definiu como 1.500, e vai trazer acima da operação. É lógico, se for uma operação de compra, vai trazer e vai botar aqueles 250 pontos que você definiu. E é assim que funciona o trade stop. E assim por diante. Então o mercado continua andando, o mercado anda mais alguns pontos, né, que ele chega a 850 pontos, então ele vai mover mais 300 pontos. O mercado andou 1.500 pontos, então ele vai mover mais 1.000 pontos. É assim que funciona, e assim por diante. E aqui você, no trade stop, você pode definir a pontuação que você quiser. Isso aqui foi alguns testes que eu fiz e coloquei assim. Mas aí você vai definindo infinitas possibilidades aqui de ir movendo o trade stop. Você pode até botar sem take profit, e conforme o mercado vai indo, ele vai movendo o trade stop para o lucro. E assim você pode ter um ganho aí até mesmo de meses, até mesmo de semanas, dependendo da sua estratégia, dependendo do seu trade stop ali que você botou para ir movendo atrás do preço, beleza? Então é assim que funciona, é bem simples de entender esse trade stop aqui. Então a gente aqui agora rola um pouquinho para cima para a gente ir para outra parte. Agora é uma parte bem interessante, que seria o nosso gerenciamento de risco. Né? É o nosso gerenciamento de risco. Esse robô foi muito bem elaborado, tá? Muito bem elaborado. E aqui a gente tem o primeiro parâmetro, que seria o quê? A gente fazer verificações das operações, que é no gerenciamento também que ele funciona. Como seria? Vamos supor que aqui a gente define aqui que a gente tem o lucro e a gente tem aqui o prejuízo, certo? Que é a função aqui prejuízo. Repara que tanto no lucro como no prejuízo a gente tem, se a gente vai colocar, se a gente quer, a gente tem que marcar uma opção só que você queira utilizar. Se a gente quer lucro diário, se a gente quer lucro semanal, se a gente quer lucro mensal, se a gente quer prejuízo diário, se a gente quer prejuízo semanal, se a gente quer prejuízo total, né? Ou seja, mensal. Então vamos supor que eu defini aqui que eu quero o lucro de $150 e eu quero um prejuízo de 50, ou seja,
Se eu perder, eu perco 50 dólares, se eu ganhar, eu ganho 150. E aqui, esse verificar operações, é o que ele faz? Ele vai fazer a verificação. Vamos supor que você colocou lá o seu stop loss, colocou o seu trade stop, mas não alcançou o stop loss, não alcançou o seu trade stop, né? Não voltou nos trade stop e nem alcançou o seu take. Ele vai fazer essa verificar operações em aberta. Se você deixar assim, ele vai fazer a verificação. Se você no caso tiver 150 positivo, se você tiver 150 positivo, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente fazer essa verificação, tá positivo, eu vou fechar essas operações. Ele fecha todas as operações e coloca lá, atingiu o lucro do dia, né? Limite do dia atingido lá e ponto. Mesma coisa se estiver no prejuízo. Se tiver 50 dólares no prejuízo, ele faz essa verificação e fecha aquela operação, porque foi isso que a gente definiu. Então, mesmo que eu não esteja utilizando trade stop, mesmo que eu não esteja utilizando stop loss nem take profit, ele faz essa verificação e faz esse fechamento, que é bem bacana, muito interessante mesmo. Essa funcionalidade vai servir muito. Você vai ver que acredito que muitas pessoas vão criar grandes setups somente utilizando essa verificação aqui de operações em aberto, tá? Então, até aqui você conseguiu compreender. E aqui a gente tem o lucro, a gente vai definir o lucro que a gente quer, né? Que isso aqui é a parte do gerenciamento. Então a gente vai para logo abaixo e a gente tem aqui a funcionalidade dos horários, né? Que, ou seja, se eu quero utilizar certo horário, que ele comece... que tinha aqui. Eu quero utilizar na segunda, então deixo sim. Então ele já vem com o padrão para utilizar todos os dias da semana. A gente sabe que o mercado Forex funciona basicamente de segunda a sexta-feira. E é bem simples, os horários você vai colocar aqui. Se eu quero ele sim, repare que aqui é o início que eu quero que ele pause, né? Ou seja, que ele pare, vamos supor que eu quero que ele pare meia-noite e ele volte a operar, né? Ou seja, o fim. Ele volte a operar às 2h20. Então, ou seja, ele vai ter essa pausa, vamos supor, vou ter aqui meia-noite e agora cliquei aqui, ó, foi para 4h45. Vamos deixar assim. Então, eu quero que ele pare meia-noite e volte 4h45. E assim você pode, e assim por diante, você pode ir colocando nos outros horários, beleza? Aqui eu vou, aí se caso você queira que ele utilize todos os dias, você deixa assim, ó, dessa mesma forma, sem problema nenhum. Então ele vai estar trabalhando direto, 24 horas, de segunda a sexta-feira aí, beleza? E é assim que funciona. Aqui a gente tem a parte dos horários de pausa, né? Ou seja, vamos supor que você queira pausar ele, você vai deixar se você quer sim ou não, e aqui você vai definir os valores. Vamos supor que agora eu defini que eu quero que ele pause. Então, ou seja, essa pausa é definido por nós, né? Nós que definimos. Ele não está buscando notícia, nada disso no mercado. A gente que define uma pausa, diferente de horário. Tem lá os horários, mas vamos supor que você queira só que ele dê uma pequena pausa. Então, você vai colocar aqui, você pode colocar, ó, que eu quero que ele pause entre 10 horas da manhã, certo? Você pode botar entre 10 horas da manhã. Aí a mesma coisa, você coloca aqui, ó, entre 10 horas da manhã, aqui tem um exemplo, ó, tá vendo? Entre 10 horas da manhã, menos, eu vou botar aqui até 10h50. Até 10h50, certo? Aqui você definiu, né? Aqui você definiu o horário que você quer que ele pause, né? Então, ou seja, ele vai pausar 10 horas e vai voltar 10h50. E aqui você define esse horário que você quer, né? Ou seja, de uma pequena pausa, um pequeno intervalo que você quer, né? Dentro do dia ali. Então, esse aqui vai servir para todos os dias. É lógico, se você deixar essa pausa, ele vai fazer isso todos os dias, mas caso você não queira utilizar, é só você colocar aqui não, beleza? Então aqui eu vou tirar. É assim que funciona. Aqui a gente tem os horários de notícia. A gente tem aqui a função de notícia, que é o que? Você utilizar. Aqui sim, ele vai buscar essa notícia em tempo real, certo? Para poder fazer verificação se existe um touro, se existe 2 touros, se existe 3 touros, né? A gente sabe que 3 touros é uma notícia forte, né? Até 2 touros também é uma notícia meio que forte, dependendo aí
da notícia, beleza? E aqui você pode definir o tempo que você quer que ele pause com antecedência, entendeu? Minutos antes e minutos depois, tá bem específico aqui, né? Então você quer que ele pause quantos minutos antes? Então eu vou botar aqui, eu quero que ele pause 1 hora antes da notícia. Surgiu uma notícia lá e você colocou aqui como true, que é verdadeiro, ou seja, então ele vai estar trabalhando com essa notícia de 3 touros. Quando tiver 3 touros lá, dentro daquela paridade lá que você está utilizando, eu botei aqui 1 hora antes. Então 1 hora antes da notícia, ele vai já pausar para a notícia, vai ficar pausado para a notícia, beleza? E aqui, se você botar 2 touros é a mesma coisa, 1 touro é a mesma coisa. É assim que funciona, tá? Aqui agora a gente parte para um modelo de estratégia, né? Um modelo já para funcionalidade, para a gente ver se quer utilizar robôs, se a gente quer utilizar martingale e tudo mais. Então a gente parte aqui para esse modo aqui de estratégia, né? Que é o quê? Eu vou tirar aqui agora para a gente poder entender melhor. Aqui a gente tem isso aqui, um modelo, né, da funcionalidade que você quer que ele atue. Se eu quero utilizar o martingale do robô B3, se eu quero usar o preço médio do LineFX, se eu quero usar o head do robô Smoke. O que seria isso? Aqui eu tenho o robô B3, que é o que? O martingale dele aqui, certo? O martingale que o robô B3 dá. Né? Então, se eu colocar essa funcionalidade aqui, ele vai atuar com esse fator aqui do martingale do robô B3. E aqui a gente define a quantidade de operações, a quantidade de martingale que a gente quer que ele dê. Né? Ou seja, se eu quero que ele dê, vamos supor que eu coloco aqui, ó, 3.0. Eu coloco aqui 3.0. E aqui eu coloco uma quantidade de 5 martingale, certo? Então, vamos supor que eu iniciei lá com um lote de 0.01, ele vai dar 3 vezes o valor, ele vai dar 0.1 no início, depois vai para 0.3, 0.9, assim por diante, até bater as 5 quantidades. Batendo essas 5 quantidades de martingale para, né, e volta à função normal, tá? Se eu utilizar essa função aqui. Se eu utilizar aqui o preço médio do LineFX, essa aqui já para mim não serve e a gente parte para cá, que é o preço médio do Line. Como que seria o preço médio do Line? Após ele fazer a operação, o robô fazer a operação, ou você estiver utilizando o indicador, dependendo da operação, o que ele vai fazer? Vamos supor que eu venho aqui e coloco a pontuação. Então eu quero 500 pontos. E aqui embaixo eu vou definir que eu quero o volume, né, que é o lote. Então eu vou botar aqui 0.10. 0.10. Então eu defini aqui que eu quero 0.10 e aqui o 500 pontos. Então vamos supor que tenha qualquer outra estratégia lá embaixo, você vai entender. Qualquer outra estratégia lá que o robô abriu a operação, você colocou pelo indicador, média móvel, ou o robô B3 para estar operando. Aí ele abriu a operação, o que ele vai fazer? Vamos supor que ele abriu uma operação de venda, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 500 pontos daquela operação de venda, vai medir 500 pontos e vai colocar uma operação pendente com esse lote aqui de 0.10 que a gente definiu. E se eu quiser colocar mais preço médio, a gente coloca mais pontuação, vamos supor que eu quero mais 2.000 pontos, e aqui a gente coloca, vamos supor, agora eu quero 0.12, então ele vai colocar mais essa operação também mais acima, né? Então a gente tem aqui 5 preços médios que a gente pode estar utilizando, beleza? Eu não quero utilizar, então você pode deixar zerado um só, pronto, tá? Eu quero utilizar só um preço médio, eu não quero utilizar nenhum, então não tem problema, você não utiliza. Então aqui a gente tem, essa é a funcionalidade aqui, se a gente botar o modelo aqui de preço médio, tá, do Line. E aqui a gente tem o nosso queridinho, que é para a gente utilizar também, que é o Boot Smoke, certo? Aqui no caso é a função do Boot Smoke trabalhando. E aí eu vou estar te explicando aqui como que funciona. A gente utilizando a função do Boot Smoke, esse aqui a gente não está utilizando. Esse aqui também do preço médio não vai estar utilizando, que é só a funcionalidade que a gente botou aqui do Boot Smoke, né? Que é o head do Smoke,
que a gente vai estar utilizando. E aqui a gente escolhe aqui se a gente quer ambos, ou seja, que o robô Smoke ele possui duas estratégias, né, que é a consolidação, que é a estratégia antiga que ele já utilizava, que é o hedge, né, fazendo compra e venda ao mesmo tempo. E a gente tem aqui apenas tendência, ou seja, se o mercado pegar uma tendência, né, ele trabalha mais na funcionalidade de tendência, ou seja, ele coloca uma compra e coloca uma venda pendente. Para o mercado atingir aquela compra, ele fecha as operações. Daqui a pouco ele pega uma reversão do mercado, ele abre uma venda e bota uma compra pendente. E o mercado dá aquele take lá na venda, ele fecha as operações. Se o mercado voltar contra, ele pega ali naquela compra, porque ele dobrou aquela ordem pendente e para tentar compensar lá naquele take lá em cima lá, né? Mas utilizando a gente consegue entender melhor, às vezes assim na explicação não fica tão nítido. E aqui é ambos, né? Para a gente utilizar um ou outro. E aqui a gente tem, vou deixar a consolidação, porque ele tem uma nova funcionalidade também, que você vai ver que é bem bacana a consolidação. A gente tem aqui apenas vela fechada ou a todo momento. Eu vou deixar apenas vela fechada, conforme eu expliquei lá em cima lá, né? Que a todo momento é com a vela, antes de fechar, ele já abre a operação. E aqui é um passo bem interessante. Se eu quero utilizar o robô Smoke com indicadores ou quero usar somente o robô Smoke. Então aqui a gente tem, eu quero confirmações de indicadores. Se eu colocar aqui sim, o robô ele vai fazer o head, vai fazer as operações do robô Smoke, mas só através de algum indicador que eu colocar lá, ou outro robô, para dar um sinal. Ele só vai abrir a ordem através do sinal. Ele não vai abrir a ordem conforme a própria estratégia do robô Smoke abre. Beleza? Então a gente vai deixar aqui, eu vou deixar aqui não só para a gente entender, mas é possível você fazer alinhar dessa forma, colocando com algum sinal para ele abrir a operação só com sinal. Esse período de ATR é somente quando a gente está utilizando ambos. E aqui a gente define o período da ATR e a gente define a questão de acima ou abaixo o nível que a gente quer, né, da tendência. A gente tem aqui também agora o head de consolidação. Lembra que se a gente deixar esse consolidação aqui, a gente tem o booster, né, que é o multiplicador dele. Então vamos supor que eu queira 1.4, né? Então ele vai trabalhar com o boost dele, que é o multiplicador, né, que é o martingale, o fator de multiplicação. E a gente tem aqui o máximo de compras. Ou seja, quantas compras eu quero, quantas vendas eu quero, você pode definir também. E a gente tem aqui o modelo, cara, essa funcionalidade aqui está muito massa, do BootSmoke. Essa funcionalidade aqui está muito bacana. Serve somente para consolidação e eu quero apenas na direção padrão. Padrão é o modo antigo do BootSmoke mesmo, a operação. E apenas na direção é uma funcionalidade que antes o robô Smoke ele arrastava o take profit tanto da compra ou da venda, ele ia fechando o mercado. Aqui apenas na direção, o que ele faz? Ele abre uma compra e uma venda e vamos supor que o mercado foi lá e deu o take na compra. O que ele faz? Aquela venda agora, o take profit daquela venda fica parado, ele não vai movendo. E ele vai dando take só naquela compra, e ele só começa a mover o take mesmo referente àquela compra. Quando a operação o mercado começa a cair, o que ele faz? Ele começa simplesmente arrastar o take, né? Arrastar o take referente àquela compra. Então ele começa comprar, o mercado começa a cair, ele começa a comprar e arrastar o take. E aquele take lá da venda fica parado. Mas lá na frente também você vai ver todas essas funcionalidades. Tem até vídeo meu que eu já postei aqui no canal do Telegram. Se você está assistindo no YouTube, vá lá para o nosso canal do Telegram que você vai entender melhor as funcionalidades, está bem bacana. Eu já expliquei isso aqui, né, a parte da apenas direção, que eu estava explicando. E aqui a gente agora tem a ordem de proteção, ou seja, que eu quero... Isso aqui é a funcionalidade só do BootSmoke, Eu quero que ele proteja a operação, vamos supor, manual. Então vamos supor que com 10 operação, eu vou botar aqui com 5 operação.
Eu quero que ele faça a proteção. E como que é essa proteção? Simplesmente ele vai congelar a ordem, ele vai abrir uma operação. Vamos supor que o mercado está $50 negativo numa operação de venda, né? $50 na operação de venda. Ele vai abrir uma compra lá com lote que é referente àquela operação de venda também, para o mercado positivar também ou ficar negativo e aquela ordem ficar congelada, né? Aquela ordem fica congelada. Então, dessa forma, pode você congelar a ordem e definir se você quer parar a operação, se você quer continuar fazendo as operações lá em cima, conforme eu te expliquei, em verificar operações em aberto. Isso aqui é para congelar as operações, né? Você faz o congelamento. Então, tipo de proteção, aí você escolhe se aqui é manual ou você tem automático, que é baseado em saldo em conta. Eu, basicamente, não estou utilizando ainda essa funcionalidade, mas tem muitas pessoas que lá no BootSmoke já utilizam, entendeu? Aqui a gente tem a distância, né? Ou seja, que é a distância do BootSmoke também, que é a distância fixa, que eu posso definir aqui, se eu quero que ele trabalhe com apenas 100 pontos, de 100 em 100 pontos ele abre a ordem, se eu estiver utilizando somente o BootSmoke, ou até mesmo com sinais de outros indicadores. E aqui a gente tem a distância variável, né? Que é o pipstep variável, que a gente define aqui, conforme anda quantidade de ordens, ou seja, andou 3 ordens, vamos supor que eu quero que ele abra 100 pontos, abriu mais 5 ordens, né? Essa aqui é somente referente à ordem de compra ou venda, né? É a quantidade de uma ou de outra. Então abriu 5 ordens, eu quero mais que ele só abra agora a ordem com 300 pontos, né? Ou seja, vai abrir mais uma ordem com 300 pontos e assim por diante. Você pode definir isso aqui, esse modelo até 10 níveis aqui do pipstep variável, né? Que é o pips em distância aqui, tá? É assim que funciona. Agora a gente passa aqui, a gente sai do BootSmoke, então vamos supor que agora aqui, ó, eu venho aqui em cima e não vou utilizar nenhum. Agora vou deixar sem nada, não quero mais robô, não quero utilizar nenhuma dessas funcionalidades lá em cima, tá? De modelos. Por mais que você fique achando às vezes, pô, tá muito confuso, muito complexo, não é. É porque muitos parâmetros e você, se você quer realmente fazer dinheiro no mercado, você quer criar estratégias que vão te dar resultados, você precisa se aprofundar nisso aqui. Isso aqui você não tem que criar código, você não tem que desenvolver robô, você simplesmente vai ter que desenvolver setups. Você pode utilizar os nossos também, que a gente vai disponibilizar, mas você pode também estar criando setups, né? Então, se você tem uma estratégia ou conhece uma estratégia, esse código da liberdade você pode aplicar tranquilamente, pode ter a certeza. Então, a gente tem aqui agora a funcionalidade do robô, né? Que é o do Line, que agora você vai estar utilizando que todo robô, a maior parte, né, do robô, ele possui um indicador, né? Para ele abrir uma ordem, ele possui um indicador. A gente sabe também que é possível criar robôs sem uso de indicadores. Mas a maior parte dos robôs, eles são criados através de indicadores, ou seja, o indicador envia o sinal e o robô vai lá e faz a operação, abre a operação de compra ou de venda. É basicamente assim que funciona na maioria dos robôs. E aqui a gente tem aqui o indicador do LineFX, que é o do canais de Kelt, que é um dos indicadores bem utilizados ultimamente. Aí aqui tem, você quer utilizar sim ou não? Se você deixar aqui sim, você vai estar utilizando. Lembra lá em cima que a gente define a quantidade de sinais que a gente quer, a quantidade de filtros? Então aqui que começa a parada. Aqui que começa, se eu coloquei lá um sinal, 2 sinais, aqui começa tudo. Então aqui a gente tem, se eu quero usar o canais de Kelt, se eu quero utilizar ele como filtro ou como sinal ou filtro, então você vai poder definir aqui, você quer como sinal ou quer como filtro. Se você colocar lá em cima lá, que só apenas um filtro e não colocar nada no sinal, ele não vai estar utilizando, porque ele tá só com filtro. O filtro é só uma confirmação. Ele vai passar o filtro ali e vai ver, para confirmar com um outro indicador que tem um sinal, tá? Ele tem que ter essa concordância, ele trabalha em conjunto com o sinal. Sem ele não funciona. Agora o sinal somente, aí sim funciona. O sinal funciona sem ter filtro, mas o filtro só funciona
utilizando o sinal, a concordância. Então a gente tem aqui também o período da média móvel, que é do referente aqui, o canal de Kelvin. E a gente tem aqui o período do range, tem o range multiplicador. Você vai entender tudo isso na nossa comunidade mais a fundo. Não vou entrar a fundo nisso aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, então não tem porquê. Mas ele já vem configurado, todo pré-configurado, mas você pode também ajustar esses níveis aqui dos indicadores. E aqui a gente tem a estratégia do line, certo? Que é o que? Se eu quero, tem até um vídeo aí no canal explicando sobre isso. Se eu quero tocar no indicador, romper e voltar no indicador, certo? Basicamente é assim que funciona. São 3 funcionalidades que ele tem, né? Ou seja, praticamente seguir a tendência, pegar na reversão do mercado, pegar no nível de retração ali, pegar num nível, uma certa consolidação ali no mercado também. É basicamente assim que funciona, essas 3 funcionalidades dele. É lógico que de acordo com o que você define aqui também nas médias, né? E é assim que funciona. A gente tem aqui o nosso FX Trend, que é essa funcionalidade toda aqui. O nosso FX Trend, ele simplesmente é a mesma coisa, ele pode trabalhar tanto como filtro, como sinal, você que vai definir. Se você quer utilizar sim ou não, que é a primeira coisa. Se você não colocar, não tem como utilizar o robô. E aqui, o FX-Trend é um robô que a gente tem também, assim como esse aqui, o canal de Kelvin, é do Line, é um robô também. E aqui a gente tem que, se a gente quer que ele crie o canal, ou seja, o FX-Trend, ele faz um canal ali de suporte e resistência. E ele quer saber aqui com você aqui, se você quer a identificação do canal somente uma vez, que ele vai identificar e depois ele vai se baseando nessa primeira vez, ou se você quer todo momento, e aqui também topos e fundo para calcular todo momento. Então é basicamente assim, se você deixar, eu deixo todo momento os dois, que ele sempre vai calculando, né? Porque o mercado é dinâmico, ele sempre está mudando, então você pode colocar todo momento os dois, ou pode fazer teste A e B aí, somente uma vez para ver. E aqui para procurar os últimos candles, ou seja, para ele identificar esse topo e fundo, quantos candles, os últimos candles para trás, né? Então, ou seja, do candle atual para trás. Então, ou seja, tem de 10 até 30, ou seja, você pode, dependendo do time frame, você, eu quero os últimos 30 candles. Então, dentro daqueles últimos 30 candles, ele vai fazer a verificação ali se existe um topo e um fundo ali, dentro do que você define aqui no tamanho do canal, ou seja, o tamanho máximo do canal, o tamanho mínimo do canal e o tamanho máximo, ou seja, vamos supor que eu quero qual o tamanho mínimo de um canal? Eu quero entre 200 pontos, o mínimo de um canal, e o máximo de um canal que eu quero que ele crie. Eu quero 1000 pontos, então se tiver um canal dentro desses 30 candles com 30 pontos, com 200 pontos, ele vai criar um canal ali e ele vai aplicar a estratégia dele, certo? Rompendo aquele canal ali de suporte, ele vai vender, e de resistência ele vai comprar. É assim que funciona. E o tamanho máximo, né? O mercado depois, chegando num canal máximo, ele também vai medir, vai estar tirando a medida ali e vai ver, está dentro da pontuação dos últimos 30 candles que você definiu ali? Tá. Então, eu gero um canal ali, rompendo aqueles canais, ele vai abrir a operação. É basicamente assim que ele funciona. É muito bacana também esse robô aqui. É muito massa. Você com certeza vai ver aqui o que você vai estar utilizando de verdade. A gente tem aqui, eu pulei aqui, galera. Eu pulei aqui, ó, o nosso robô B3, perdão, tá? Fui passando aqui o robô B3 e dei mole aqui. Aqui é muito parâmetro. E é normal que a gente às vezes passa. Ó, aí a gente tem aqui o robô B3 também, que eu deixei de explicar. O robô B3 é um robô que trabalha com Fibonacci. Então ele tem a mesma coisa, né? Se você quer utilizar ele, sim ou não. E se você quer trabalhar com sinal ou filtro, mesma coisa, tá? E aqui a gente tem a quantidade de candles para agrupar. Ou seja, ele trabalha com a estratégia de Fibo. E a gente quer saber assim, quantos candles eu quero que ele agrupe, vamos supor, para realizar aquela operação. Agrupou, vamos supor, um candle, 2 candles. Você quer que inverta a entrada, ou seja, na entrada de compra eu quero que ele dá venda,
né? Na entrada de venda, eu quero que ele dá compra, sim ou não. Se você deixar não, ele vai trabalhar da forma correta, que é a estratégia dele. E aqui a gente tem os níveis de FIBO, que é as retrações. Eu quero utilizar a retração 1, né, que é 0 de FIBO. Sim, eu quero utilizar a retração 2. Aí você coloca aqui, isso aqui foram os testes que eu vim fazendo. E você pode botar os níveis de FIBO, ele já vem por padrão com os níveis de FIBO certinho para você estar utilizando. E dentro desses níveis, vamos supor que eu queira utilizar o nível de FIBO 0. Então ele batendo no nível de FIBO 0 ali, vamos supor que eu coloquei 2 candles, então ele agrupou 2 candles dentro do time que você colocou, ele vai na próxima operação, ele vai abrir a compra ou a venda, dependendo do nível de FIBO ali que você está utilizando, tá? Então, muito interessante esse robô também, muito massa, tá? Tem uma assertividade muito bacana, somente esse robô aqui. Você pode focar aqui também, assim como o FX Trend te mostrei. E a gente já sabe também que os nossos robôs aqui, eles são bem interessantes, são bem assertivos e a gente sempre procura melhorar, né? Que o mercado é dinâmico, está sempre mudando e por isso que a gente criou fonte aqui de várias estratégias, vários sets aqui para a gente poder estar sempre criando de acordo com o mercado também. E aí, o FX Trend eu expliquei, certo? E a gente passa aqui para a Fibonacci de zonas temporais, tá? A Fibonacci de zonas temporais, ela trabalha na vertical, né? Pegando os períodos ali. Então a gente consegue definir se a gente quer também o indicador, trabalhar como sinal, se eu quero utilizar ele sim ou não, se eu quero utilizar como filtro ou sinal, se eu quero utilizar em tempo gráfico de 3 minutos, de 15 minutos, de 10 minutos, por mais que você coloque o robô, essa fibra aqui, por mais que você coloque o robô em H1, ele vai estar filtrando lá em 3 minutos, no time de 3 minutos, certo? É assim que ela funciona. E a quantidade de fibra que a gente quer, né? A quantidade de período da fibra ali. É bem interessante também esse indicador aqui para a gente poder, geralmente quando chega no nível, ele há uma grande probabilidade de ter uma reversão, né? É assim que trabalha essa fibra, ela é bem interessante, por isso que eu incluí ela aqui. E é assim que funciona essa fibra aqui. Aqui a gente agora tem os indicadores universais. Esses indicadores universais ele não tem no MetaTrader 5, não tem. São indicadores que a gente possui, né, que ele possui uma grande assertividade, indicadores muito bem elaborados, indicadores que a gente já utiliza, muitas pessoas, grandes players lá fora já utilizam esse indicador, não sei se você tem conhecimento, mas se você não tem, você vai entender aqui. São 5 indicadores universais que a gente incluiu aqui, para você ter noção do poder dessa ferramenta aqui. Então a gente tem aqui, dentro desses indicadores universais, a gente tem aqui o ATR, o adaptativo, que a gente vai escolher se quer utilizar sim ou não, mesma coisa. A gente tem aqui o sinal, se é filtro ou sinal, e a gente tem aqui o período que a gente quer. A gente pode definir o período. E se a gente quer aqui a abertura do preço ou fechamento aqui, ó. A gente tem aqui, ó. A gente tem aqui o Staley, que é um indicador que ele dá um estalinho, que quando ele dá aquele estalinho, ele vai falar se é compra ou venda. Tá? A gente, mesma coisa, a partir de agora eu vou tentar acelerar mais, que é um outro indicador universal também, se quer utilizar sim ou não, se a gente quer utilizar filtro ou sinal, a gente tem aqui o período, o fator do stop, tudo isso aqui você vai conseguir colocar, ativar um e colocar para rodar ali e entender como que funciona esse indicador. Vai ser possível, tá? Você vai poder fazer passo por passo também e ver qual indicador ali mais se adapta para você, qual indicador você acha melhor estar utilizando também. Você vai poder fazer tudo isso. E a gente tem aqui também nos indicadores universais o MMI. Esse MMI, cara, é um indicador muito massa mesmo, muito top mesmo, pode ter certeza. Ele identifica a tendência do mercado. Você vai estar utilizando aqui como filtro, tá? Ou sinal. Mas eu te recomendo fortemente estar utilizando o MMI como filtro. Eu já até deixei aqui como filtro especificando, mas é possível utilizar como sinal também. Mas como filtro,
ele vai conseguir ter uma combinação muito forte, muito boa mesmo, que ele consegue identificar a tendência do mercado, a lateralização do mercado também. Então imagina você combinar ele com o robô e colocar esse indicador aqui para ele identificar a tendência. Será que o mercado está numa queda? Será que o mercado está numa alta? Será que o mercado está lateralizado? E esse indicador aqui, ele possui esse grande poder aqui para você estar utilizando. E aqui você tem também os períodos, né, que você pode estar utilizando aqui. E aqui você define maior que, se você queira que ele que trabalhe com esses parâmetros aqui, maior que 74, é os níveis que ele tem lá, menor que 73. Então é assim que funciona esse MMM, muito massa mesmo, eu gosto muito particularmente. E tem aqui o indicador de VWAP, né, um indicador que a gente incluiu novo. É um indicador também que identifica a tendência. Por que esses indicadores de identificação de tendência? Porque o que a gente mais precisa no mercado é identificar uma tendência, né? Qual é a tendência atual? Se é o mercado está em alta, está em queda, então isso é muito massa para a gente poder identificar. Quanto mais identificadores que a gente tem, confirmações de identificação de uma tendência, melhor vai ser a nossa estratégia. Concorda comigo? E aqui a gente tem esse que é filtro sinal também. E aqui a gente tem agora os indicadores padrões do nosso Código da Liberdade. Aqui a gente colocou aqui praticamente quase todos os indicadores do MetaTrader 5. E aí, se você parar para analisar, esses indicadores, ele tem um poder muito grande para você estar utilizando. Um poder muito grande para você ter uma assertividade. Só que muitas pessoas às vezes não dão valor por estar no MetaTrader 5. Esse indicador de repente não é bom, tá ali de graça, mas acredita você ou não, esses indicadores, muitos deles deixaram muitos traders aí milionários. Eles souberam aplicar, eles souberam se identificar ali como utilizar o melhor indicador dentro de uma estratégia bem elaborada. Então isso que você precisa entender, isso que você precisa aplicar também. É só isso que você precisa. Não fica achando que você precisa de algo muito complexo para criar uma boa estratégia. Você precisa de ter simplesmente um identificador de tendência, saber o melhor momento de comprar, saber o melhor momento de vender. Agora eu vou dar acelerada mesmo, que a gente está nos indicadores padrões. Então a gente tem aqui o Accelerate, tá? A gente tem o Accumulation, tá? A gente tem o Overage, que é o direcional, é o ADX. E a gente tem, todos esses indicadores aqui. A gente tem o Alligator, todos esses indicadores, todos, para você estar utilizando. Você pode estar utilizando todos, você pode estar colocando alguns indicadores para você ir testando. Eu te recomendo colocando de 1 a 1, 2 a 2, para você se adaptando ao indicador, ver qual a estratégia que ele possui, qual que não possui, qual melhor se adapta para você. A gente tem o Gate Oscilador, que é um indicador muito massa mesmo. Não sei se você tem conhecimento, talvez você já até utilizou, mas nem deu valor. Mas foca aqui também que você vai ver que é um indicador bom demais, cara, bom demais mesmo. Tem o Ishimoku, né, que é um indicador, aquele indicador doidão mesmo, que esse indicador aqui é terrível, cara. É bem complexo mesmo esse indicador. Esse indicador aqui, a gente tem as médias móveis, né, que é o Move Average, que é se a gente coloca rápida, lenta, né, se a gente quer o cruzamento abaixo do candle, acima do candle, muito massa também. A gente tem aqui, a gente colocou também uma média de tendência também para identificar. A gente tem aqui o MACD, muito parâmetro mesmo. Lembrando também que você que é de opções binárias, tá? Você que é de opções binárias, eu tenho a recomendação para você que você pode utilizar como? Utilizar esse robô no Meta 5, criar um setup top em massa e tipo, dependendo, lógico, da corretora que você tiver em OB, você pode colocar ele para abrir aquela operação ali no Meta 5, que ele fizer ali naquele determinado ativo, você pode também dar a entrada lá na opção binária. É lógico que depende da corretora, que tem corretora que os preços não batem, né? Doideira danada, mas você pode fazer assim também, né? Pode fazer assim também que funciona, tá? Funciona muito tranquilo, muito bacana, e você pode aí criar estratégia de scalp ali para estar utilizando em um OB, né? Tudo que você tem duas telas, bota ali um MetaTrader 5 numa tela e a opção binária na outra,
né? Divide a tela aí que com certeza vai dar bom, tá? Até eu mesmo, muito tempo atrás, fiz isso e é bacana, tá? A gente tem aqui o RSI, de fato, uns indicadores massa demais. Esse RVI também é top, eu estava até testando ele. Vamos ver que você está ativo aqui. Tá, e temos todos esses outros indicadores, ó, que você vai poder tá vendo aqui. Tem o volume, tá? Ele vem como filtro, o volume já como filtro, tá vendo? Tem indicadores que já vem como filtro, nem tem opção de sinal, porque ele é somente um filtro mesmo, tá? Para que você consiga ter a maior probabilidade de acerto aqui. Então já deixei meio que tudo já ao nível de você simplesmente aplicar para criar setups aqui. E conforme eu te expliquei, temos várias possibilidades de fazer otimizações aqui. A gente tem aqui, a gente escolhe o código da liberdade, ó, e tem essa aqui são as otimizações que eu fiz, e cada otimização aqui, ó, tem diversas setups aqui, ó. Tem uns que nem tem nada na verdade, porque a gente para, né? Aqui, ó, tá vendo? Os fatores de lucro, a gente tem aqui o retorno esperado, né, que é o payoff. A gente, ó, aí tem aqui o rebaixamento, nível de rebaixamento. Então, massa demais, tá? Muito top. Então, esse é o nosso código da liberdade. E é lógico que a gente, com o tempo, de tempo a tempo, a gente vai atualizando, vai implementando mais parâmetros, até a gente ter recomendações, sugestões de pessoas que vão estar na nossa comunidade para a gente incluir mais parâmetros. É lógico que a gente vai poder trabalhar de forma conjunta, né? Ou seja, quanto mais pessoas gerando setup, gerando novas estratégias para a gente, é melhor, que a gente consegue ter melhores resultados. Você concorda comigo? E a boa notícia é que você que chegou até aqui, o final desse vídeo, por isso que eu deixei para falar no final desse vídeo, justamente para pegar pessoas, para terem pessoas conosco, pessoas que realmente estão se dedicando. Então, se você chegou até o final desse vídeo, é realmente a pessoa que a gente quer que esteja conosco, né? Pessoas que estão com sangue nos olhos, que estão dispostas a mergulhar de cabeça, mergulhar a fundo em todas as estratégias que a gente vai estar elaborando, todo esse setup que a gente vai estar criando juntos. E por isso que eu deixei para falar o valor desse robô no final desse vídeo, como que vai funcionar, a data, tudo isso. Então vamos lá. O nosso lançamento do Código da Liberdade vai ser a partir do dia 8 agora de agosto. Dia 8 de agosto, lembra dessa data, de 2022, vai ser o lançamento aí desse nosso Código da Liberdade. Você vai ter essa incrível ferramenta, né? Essa ferramenta robusta aí para criar vários setups, várias estratégias, conforme eu venho falando aí. E você vai ter também o nosso auxílio, vai ter todo o nosso suporte, você vai ter todas as atualizações. O valor dele a gente tinha pensado em torno de uns R$ 1.400. Sendo que eu pensei, poxa, realmente eu quero fazer algo para poder trazer pessoas e estar realmente ajudando as pessoas. Então, assim, eu não vou cobrar esse valor. Eu até poderia cobrar facilmente R$ 2, R$ 3.000 nesse robô. Você viu que é um robô muito complexo, um robô foi de meses e meses para ser elaborado. Eu perdi noites e noites de sono rodando backtest, fazendo otimizações para tentar entregar o melhor para vocês, e ainda vou continuar se dedicando o máximo para sempre a gente estar entregando o melhor. E eu defini um valor desse robô Código da Liberdade que você vai ter disponível a partir do dia 8 de agosto. Você vai estar pagando R$ 847 nesse robô, onde você vai ter todas as atualizações. É um robô que será plano anual. Tá? Por que o plano anual? Porque a gente precisa de sempre atualizações, e é uma atualização desse robô, é uma atualização muito robusta. Não é uma atualização que a gente vai colocar apenas um indicador, apenas um parâmetrozinho. A gente vai ter atualizações constantes. Então por isso que a gente definiu um plano anual para realmente entrar para o sistema quem realmente deseja ter ganhos financeiros, para não é aquela galera do mimimi que fica só reclamando, que já entra reclamando, que não sabe disso, não sabe nem o porquê o mercado está numa tendência. Eu não quero essa pessoa, infelizmente, me desculpa, mas se você é essa pessoa, infelizmente eu não quero você nessa nossa comunidade, porque essa comunidade vai ser realmente de pessoas que estão dispostas a se jogar, estão decididas a entender cada passo do mercado, cada passo desse parâmetro que eu te ensinei, né?
Então não adianta você entrar achando que você, com esse sistema, você vai ficar rico da noite para o dia somente utilizando os setups dos outros, esperando tudo mastigadinho. Não adianta. Você simplesmente, se você pensa dessa forma, se você age dessa forma, você é um covarde. Você precisa entender que para ter resultados você precisa mergulhar fundo, você precisa ter conhecimento, você precisa entender mais a fundo de tudo que você faz. E o melhor, você precisa transbordar na vida das pessoas. Como você transborda na vida das pessoas? Fazendo a sua parte. E se você fazer a sua parte, eu fizer a minha, e cada pessoa, cada membro da comunidade fazer a sua parte, que parte é essa, velho? É você entender de uma estratégia. Entender, se você pegou a minha estratégia, você pode melhorar ela. Você pode não encontrar como erro, como se tomou um stop loss e ver ele como erro. E sim uma solução para você poder melhorar essa estratégia. E é isso que eu quero nessa nossa comunidade do Código da Liberdade. E se você é uma pessoa que tem garra, tem sangue nos olhos, está decidida, chegou até aqui, que esse sistema é para você, então eu te garanto que você vai fazer dinheiro com essa ferramenta. Você pode ter plena convicção que você vai fazer dinheiro com essa ferramenta. E eu vou estar deixando logo abaixo desse vídeo um link aonde você vai se cadastrar para entrar para a lista de espera, para no dia 8 de agosto você estar sendo notificado. Tá? É muito importante você se cadastrar para ser notificado nesse dia, para você não ficar fora. Porque às vezes você pode esquecer, às vezes você pode ver tal dia e de repente tal dia não vai estar mais disponível. Porque a gente vai abrir as inscrições, vai abrir as vagas do Código da Liberdade e depois vai fechar. Porque conforme eu estou te explicando, a gente quer pessoas que realmente estão dispostas, pessoas que estão 100% focadas. E é lógico que você tem o seu emprego, você tem os seus afazeres, mas você, tirando uma horinha do dia, final de semana, 2 horinhas, você vai aplicando aos poucos, você vai entendendo e você vê que é possível. Começar a criar setups que vão funcionar. Você vai ver que vão funcionar. Por quê? Fruto da sua dedicação. É muito bom quando a gente cria algo e dá certo e funciona. Por quê? Pô, fui eu que criei. Você bate no peito com o maior orgulho, fui eu que criei. Isso é bom. Agora imagina você ficar ali só esperando pelos outros criarem, só esperando por mim estar disponibilizando para você e você está ali só reclamando, só falando, que isso é aquilo, não funciona isso aquilo. Não adianta. Você não pode ser um reclamão, você tem que ser uma pessoa de resolver problemas, de soluções. Quando você colocar isso na sua mentalidade, colocar isso na sua cabeça, você vai ver que tudo isso, todos esses problemas que talvez você tenha hoje, vão virar tudo solução. Vai virar todos esses problemas, imagine todos esses problemas que você tem hoje, começar a virar soluções, começar a virar possibilidade de você fazer dinheiro. Imagina, você vai se tornar uma pessoa rica, uma pessoa com a mente aberta, uma pessoa que não vê mais problema, vê soluções. E é isso que eu quero passar para você, o meu conhecimento eu quero passar para você, mas para isso você tem que estar de mente aberta para você poder receber o meu conhecimento e pessoas que vão estar lá com você na comunidade, que vão ter pensamentos iguais, pensamentos parecidos, vão estar andando na mesma linha, a gente vai ter a mesma conexão, então automaticamente a gente vai conseguir voar juntos, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você achou que esse vídeo foi massa, se você achou que esse vídeo foi incrível, o que você achou desse vídeo? Deixa nos comentários. Assim eu consigo sempre estar melhorando. O que você achou? Deixa sua dúvida aqui e não se esqueça de entrar para a lista de espera. Se você já está no nosso canal do Telegram, entra para a lista de espera. Se você não está no canal do Telegram, vai lá, aqui na descrição do vídeo tem a lista de espera para o acesso do canal do Telegram. E lá no canal do Telegram que você vai ter acesso à lista de espera. Beleza? Não deixe de entrar. Espero que você gostou muito desse vídeo. Deixa seu comentário aí, que é muito importante. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí. Mas o seu like também é muito importante. Compartilhe esse vídeo com alguém, deixa o seu like, é muito importante aí, que a gente quer trabalhar em conjunto para que a gente consiga vencer esse mercado forex e vencer esse mercado financeiro aí, que é algo realmente muito complexo, muito dinâmico, e por isso que a gente precisa de ter grandes pessoas, grandes players junto conosco aqui, para a gente poder criar várias estratégias que funcionam, várias estratégias que realmente possam agregar valor na vida das pessoas, beleza? Espero que você gostou desse vídeo aí, um forte abraço e não deixe de se cadastrar aí para a lista de espera.